Essa época do ano é comum a gente pensar em planos novos, em promessas para o próximo ano, se a gente conseguiu realizar tudo o que a gente queria no ano que está acabando. E aí é interessante que venha à mente uma questão super importante que é sobre o nosso propósito de vida. Então, se você se interessa por temas como esse, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar sabendo em primeira mão sempre que eu publicar um vídeo novo aqui. Combinado? Então, vamos falar de propósito de vida. Você já descobriu seu propósito de vida? Como é que tá isso na sua mente, no seu dia a dia? Você vive os seus sonhos? Você coloca ele em prática? Como que você chegou no seu propósito? Porque propósito está além da sua profissão, por exemplo, porque muitas pessoas fazem essa conexão, né? Acham que o propósito de vida é a profissão dela, que ela descobrir o propósito é descobrir o que ela quer fazer na vida. Eu vejo isso de uma outra maneira. Tudo certo se você vê dessa maneira e para você isso facilita em alguma coisa, mas para mim a questão do propósito vai além da sua profissão. O propósito é uma coisa mais profunda da sua alma, que está conectada com a sua vida espiritual, né? A sua vida infinita. Está conectado com o seu lado infinito e não com o lado finito. Então você pode usar a sua profissão para viver o seu propósito, entende? É uma outra visão da coisa. Vamos começar passo a passo para eu te mostrar mais ou menos como eu fiz para chegar no meu propósito. Quem sabe isso pode te ajudar. Então vamos lá. Muita gente vê o propósito de formas diversificadas, mas o que eu percebo é que em todas as pessoas que eu vi falando, especialistas que eu procurei para encontrar, por exemplo, o meu propósito de vida, todos eles tinham um ponto em comum, que é a necessidade de você se voltar para o seu interior, se voltar para si mesmo, mas não se fechar, se voltar para si mesmo. Como que é isso, né? É acalmar a sua mente, acalmar os seus pensamentos, tornar eles domináveis, né? Dominar a sua mente, fazer com que ela ajude você a encontrar o caminho. É como quando você está num labirinto, sabe? Encontrar o propósito é como viver a missão do herói na Terra. Você vai se colocar na missão do herói. Então, como que são as histórias de heróis? Pensa comigo. Então, vamos pensar numa história de herói de agora, né, do mundo atual. Então, uma das histórias que eu gosto muito é da Alice no País das Maravilhas. Queira ou não, é uma história de uma heroína. E como que é a história dela, né? Ela se perde totalmente num mundo totalmente desconhecido para ela, um mundo que ela não faz sentido, algumas coisas não fazem sentido, ela não entende o que está acontecendo, ela não tem nenhum domínio, né? Ela não consegue controlar aquele mundo e isso dificulta algumas coisas para ela. Mas ela está sempre em ação. Se ela fosse, se a Alice naquele momento em que ela se vê naquele mundo no fundo do tronco daquela árvore, né? Naquele buraco profundo onde ela caiu, se ela paralisasse, ai meu Deus, tô com medo, o que eu faço? Não posso sair daqui, porque como que eu vou andar até ali? Como que eu vou enfrentar esse animal tão grande? Enfim, se ela ficasse pensando em como resolver, ela ficaria paralisada, não sairia do lugar e as coisas não teriam acontecido como aconteceram. Então, na vida, para a gente encontrar o nosso propósito, acontece da mesma forma. É como se você se colocasse na posição do herói, se colocasse ali na posição mesmo do buscador de soluções e
engrenasse nisso, sabe? E fosse para ação mesmo, começasse a agir na sua vida. Então nunca se paralise. Essa é a primeira coisa que a primeira dica que eu te dou para você encontrar o seu propósito de vida. Não fique paralisado pensando, porque assim você não vai encontrar nada. Lembra, você é o herói aqui na Terra. Você está vivendo a sua história, a história do seu herói interior, da sua heroína interior. Então, esse herói, ele tem que estar sempre em movimento, ele tem que estar sempre em ação, porque assim ele vai resolvendo um problema de cada vez, e cada vez que ele resolve um problema, portas se abrem, oportunidades se mostram, você encontra pessoas que podem ajudar você no seu caminho e a encontrar realmente o seu propósito. Então você, como herói, como heroína da sua própria história, você tem que estar sempre em ação, sempre para frente, com coragem, vendo o dia de hoje sempre melhor que o de ontem, e o dia de amanhã será sempre melhor que o de hoje, e assim por diante. Você sempre firme na sua jornada, porque o que a gente percebe nessa busca do propósito é que o que vale não é o que você coloca lá na frente como objetivo. Eu quero lá na frente, né? Coloca um objetivo lá distante de você. Não, o que vale é cada passo que você dá na direção desse objetivo lá na frente que você colocou. Você pode ter objetivo? Claro que sim. É muito motivante você sente uma motivação, você sente um espírito de vou para lá porque, nossa, quando eu chegar, que maravilha. Mas você vai perceber que o valor está em cada segundo desses passos, dessa jornada. A gente acaba descobrindo que o verdadeiro propósito é a jornada que a gente vive em direção a esse propósito. Então, a primeira dica é mantenha-se em ação. A segunda é saiba que a jornada às vezes é mais importante do que a chegada, do que o objetivo em si. É o que você vai viver nesses passos que você vai caminhar dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, em direção ao seu objetivo. E aí, o que é importante? É importante para você viver intensamente essa jornada, esse dia a dia, esses minutos a minuto, segundo a segundo, é você saber quem você é. Quem você é assim, no que você acredita, quais são os seus valores, o que é importante para você hoje, o que é importante para você, por exemplo, numa relação de amizade, numa relação de relacionamento afetivo, amoroso, o que você valoriza na relação com seus filhos, com seus pais, com a sua família, quais são as coisas que você não abre mão, que você faz questão de cumprir. Então, esses detalhes que às vezes fazem parte de partes que a gente considera pequenas na nossa vida, elas são gigantescas, porque elas definem quem você é. E quando você está firme nesse quem você é, nada tira você do seu caminho. Porque sim, as coisas à nossa volta nos tiram do nosso caminho, nos desviam do nosso caminho. Às vezes você achar que você precisa ir para um determinado lugar, quando internamente você sabe que não, que o seu caminho é outro. Eu vou dar um exemplo, às vezes, muito comum que acontece, né? Mas, por exemplo, no meu caso, né? Eu estudei letras porque eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de literatura, eu gosto de poesia. E a linguagem, a comunicação sempre me fascinou de uma forma muito, muito intensa. E
Então a linguagem para mim é uma coisa muito mágica. Eu valorizo muito a linguagem, a comunicação entre as pessoas e acho que a linguagem pode às vezes tirar obstáculos gigantescos do caminho entre duas pessoas ou entre uma família, dependendo do que você fala e se você consegue tocar o coração de alguém. E aí, hoje em dia, é muito comum você ver pessoas falando de uma maneira que desvaloriza a linguagem. Então, usando muitas gírias, usando palavras de baixo calão, coisas que realmente desvalorizam a linguagem, desvalorizam a comunicação, o valor da comunicação, de você tocar no coração de alguém através das palavras, né? Mas muita gente se influencia por isso. Muita gente acha que até antiquado você não falar nessa linguagem chamada moderna. E isso é uma influência do meio. Mas se você sabe onde você está, o que você valoriza, quem você é e por que você valoriza determinadas coisas, nada vai te tirar do seu caminho e você vai continuar então valorizando o que você acha importante realmente para você, porque você tem base para isso. Você não valoriza aquilo porque você acha bonitinho, você tem base, você sabe por que aquilo é importante para você, entende? Então coloque esse exemplo na sua vida. Por que você tem determinados valores? Por que eles são importantes para você? Você sabendo disso, você está vivendo o caminho do herói, a jornada do herói de uma forma segura, porque você sabe quem você é e por que você está buscando o que você está buscando. Você está plantado na sua sabedoria interna e isso é vital para que você consiga viver a jornada do herói em toda a sua intensidade. Porque essa questão do propósito de vida é importante você dar atenção, você encontrar o seu propósito. Porque muitas vezes, quando você não tem clareza do seu propósito, você se sente perdido, você sente um vazio, como se faltasse alguma coisa. Na verdade, eu acho que a gente vive o propósito conscientemente ou inconscientemente. De uma maneira mais intensa ou de uma maneira menos intensa e mais desconectada. Mas de qualquer maneira a gente sempre está focado, sempre vai acabar caminhando pelo propósito. Mas fazer essa jornada de uma forma consciente, de uma forma intensa, preenche esse vazio. Então, às vezes a pessoa que sofre de uma crise de ansiedade, ou tem uma crise de ansiedade, porque ela não tem clareza do propósito dela. Ela está vivendo a vida e não tem clareza do propósito. Então, às vezes, ela vive a vida inteira em busca, às vezes, de uma vida materialmente rica, e quando ela chega numa determinada idade, ela sente um imenso vazio porque acha que não viveu o propósito dela. E na verdade, como eu disse, a jornada dela pode ter sido muito intensa no sentido de que a profissão dela facilitou para que ela realmente construísse uma vida, por exemplo, ajudando as pessoas. Vamos dizer que o propósito dela fosse esse, ajudar o máximo de pessoas possível, de uma forma a orientar profissionalmente ou nos relacionamentos, enfim. E ela construiu uma vida, como professora, por exemplo, que tem contato com várias crianças e adolescentes de várias idades e consegue ali participar de uma forma muito intensa na vida dessas pessoas, na construção da personalidade, enfim. Então, ela viveu a jornada dela, mas de uma forma inconsciente. Então, você viver a sua jornada espiritual de uma forma consciente
te traz essa alegria intensa, essa felicidade duradoura e essa sensação de missão cumprida. Então, por isso é importante você tornar claro qual é o seu propósito de vida. Uma das coisas que ajuda bastante é você criar um caderno. Criar um caderno mágico, um caderno de anotações, aonde você vai escrever mesmo. Escrever sobre você, sobre o seu dia, sobre as suas experiências. E eu garanto que você vai ter muitas surpresas assim, nesse caminho, porque quando a gente escreve, é como se você conversasse consigo mesmo. E nessa conversa você aprofunda vivências, você aprofunda experiências do seu dia, você vai fundo em coisas que muitas vezes passam batido, como a gente diz, né? Passa assim que você nem percebe. Então, escrever sobre o seu dia, escrever sobre as suas experiências naquele dia tão especial, único, que nunca mais vai voltar, faz com que você tenha consciência de tudo que você fez naquele único dia especial, naquele único dia que nunca mais vai acontecer. Mas se você escrever sobre esse dia, você vai ter muitas surpresas do que você viveu e das experiências inesquecíveis que você teve naquele único dia. Então, para descobrir o seu propósito, acalme a sua mente, se volte para o seu interior, faça amizade consigo mesmo, anote as suas experiências todos os dias e se aprofunde nelas. Vá fundo em cada dia, em cada experiência. E tenha clareza de quem você é, dos seus valores e do porquê você acredita no que acredita. Por que os seus valores são importantes para você. Tenha clareza disso o máximo possível, porque isso vai sustentar os seus valores. Vai fazer com que você não abra mão deles assim, quando alguém te sugere que uma outra coisa é melhor do que a que você acredita. Então, faça isso. Não especificamente porque o ano está acabando e um novo ano começando, mas sempre, sempre, sempre é hora de você rever os seus valores e reafirmar o seu propósito. Fique bem. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma maneira, dá um like, compartilha com algum amigo e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!